One Piece, derrotem o pirata Ganzaki. Meu Deus, eu tenho muitas perguntas. Já? Assistimos esse episódio? É um OVA. E pra quem não sabe sobre o que a gente tá falando, vamos começar uma série aqui no canal em que a gente vai assistir todos os filmes de One Piece. Mas pra começar, a gente escolheu um especial OVA, com o nome que eu acabei de falar pra vocês, que é Derrotem o Pirata Ganzaki, que foi lançado em 1998, um ano antes da estreia do anime de One Piece. Ah, agora eu entendi. Isso tudo é antes, a gente nem sabia o que era One Piece ainda. Só tinha o mangá. Tá. E, inclusive, essa animação foi a primeira adaptação oficial de One Piece pra animação. Olha só que legal. Então eles meio que lançaram isso pra ver se a galera ia curtir ou não ia curtir, pra depois realmente lançar de vez. Também, a galera já tava curtindo o que tava lançando no mangá, porque o capítulo semanal ele sai na revista japonesa Shonen Jump. Tá. Essa revista, em 1998, ela tava comemorando 30 anos. E aí, num especial de 30 anos, eles lançaram essa animação de One Piece, entre outras, inclusive tem uma animação especial de Hunter x Hunter também. Olha só, a gente pode assistir, inclusive. Fala isso na frente deles que eles vão te cobrar depois, hein? Em outro momento. Primeiro os filmes de One Piece, galera. Mas antes da gente começar falando sobre esse OVA, eu gostaria de fazer um pedido. Estamos tentando chegar em 1 milhão de inscritos e precisamos da ajuda de vocês. Então, pra isso, por favor, se inscreva no canal, manda aí pra todos os seus amiguinhos, porque você já sabe, eu não preciso ficar repetindo, mas eu vou repetir de novo, que o Vitor vai fazer uma tatuagem do Luffy Mose. Olha que icônico o nosso maior, assim, ó, influenciador de One Piece ter uma tatuagem de Luffy Mose. 10 de 10. Ajuda nós. Pode ser pequena num lugar escondido? Esse OVA tem no YouTube, foi por lá que a gente assistiu numa versão dublada por fãs. Então, infelizmente, não são os dubladores oficiais, até porque foi lançado muito tempo atrás, né? Acho que nem tem na Netflix, nem nada. Então tem no YouTube, se você quiser assistir, o link tá aí na descrição. Quê? O One Piece normal foi lançado um ano depois e tá sendo dublado oficialmente também. Seu argumento não tem muito fundamento aí, né, minha filha? Droga, mas é que a história é muito paralela. Vamos lá. A história não tem nada a ver, ela é completamente filler e não canon. Ou seja, nada do que a gente vê ali nesse especial OVA é considerado oficial para o anime de One Piece ou para o mangá de One Piece depois. Até porque, assim, ó, os personagens são iguaizinhos, o Zoro, a Nami e o Luffy, porque só tem os três ainda e eles ainda estão naquele barquinho... o barquinho furreca. O barquinho furreca, exatamente. O barquinho furreca que, na teoria, a Nami nem chega a entrar, porque quando eles estão naquela canoinha é só o Luffy e o Zoro. Então. E aí eles conhecem a Nami e ela já tem o barco maior. É verdade, nesse, no caso, eles estão os três ali meio que passando fome, né? Provavelmente o Luffy comeu tudo de uma vez só. Foi a primeira coisa que eu pensei na hora que eles falaram: ai meu Deus, acabou a comida, como o Luffy tá apoiado no canto em silêncio, eu pensei, foi ele. Ele comeu tudo. E a personalidade deles já tá ali, né? Então, tipo assim, o Zoro como realmente um espadachim mais, né, topzera ali. A Nami sempre pensando em dinheiros. E o Luffy, teoricamente, sendo idiota. É o Luffy, sendo o Luffy. Sendo o Luffy. Inclusive, antes da gente entrar no mérito da animação em si, eu queria só falar um pouco sobre essa dublagem que a gente assistiu, a dublagem feita por fãs, porque ela é boa. Ela é boa, realmente. E, tipo assim, eles interpretam bem os personagens. Eu achei, pelo menos na minha opinião, né? Eu achei que eles interpretam bem os personagens. Eles dão a mesma ideia, o mesmo sentimento de que a gente tá vendo no anime original, ali na dublagem original. Então eles conseguiram captar bem a essência de cada um deles. E a escolha de vozes ficou legal. Você ainda tá viva? Mas é claro que eu tô. Na hora que eu comecei a assistir, como eu tô muito já acostumada com os dubladores oficiais, me causou um pouco de estranheza, não vou mentir. Acontece. Mas, pelo fator deles realmente terem ali, sempre tentando fazer o Gomu Gomu, tipo, do mesmo jeito que a Carol faz, a mesma personalidade ali que o Glauco coloca pro Zoro, então, tipo assim, foi ficando mais aceitável, digamos. Foi trazendo assim pra dentro de casa. Isso, exato. Agora podemos entrar no mérito da animação. Você comentou agora há pouco que você tinha percebido uma diferença na voz e tudo mais, né? Também tem uma grande diferença na aparência de tudo, né? Sim, é tudo muito mais saturado a imagem, né, parece, tipo, até porque é um pouco mais antigo, mas o traço é totalmente diferente do que a gente tá acostumado lá do comecinho do anime, pelo menos. É quase que ali na metade já, tipo assim, o traço foi ficando mais que tá
Hoje em dia não, mas o que tava na metade do anime? Ah, não, ele é bem diferente de tudo. De tudo. É bem diferente de qualquer Sabe coisa. o que me lembrou um pouco? O estilo, assim, me lembrou um pouco Dragon Ball. Pode ser que ele tenha pegado um pouco de inspiração ali. Da época, Dragon Ball era extremamente forte, né? Então, o estilo me lembrava um pouquinho. Tipo, lógico, o traço do Oda é totalmente diferente do Akira Toriyama, mas assim, me trouxe uma semelhança. Sim. Essa diferença é por causa que ele foi feito por um outro estúdio, que foi o Production ID, que fez esse OVA de 1998, que é o mesmo estúdio que fez a última temporada do Shimeji no Myojin, que a gente foi assistir. Tá. Fez Haikyuu, que é o de vôlei, e também fez o Kaiju número 8. Olha só, eles evoluíram bastante, né? Eles evoluíram. Eles aprenderam, eles ganharam uma excelente oportunidade, parece, com esse OVA de One Piece. Depois a popularidade deles só foi subindo e a qualidade também, porque hoje em dia as obras que eles fazem são incríveis. Sim. Bom, começando então pela história, eles estão lá passando fome no barquinho, né? E aí eles são atacados por um monstro, que não é um monstro, é um navio? É um plesiosauro. Um plesiosauro? É. Ok. E aí, uma das primeiras diferenças na verdade não é tanta diferença, mas, por exemplo, o Luffy cai na água e ele não afunda, né? Ele só fala que ele não sabe nadar. Exato, em nenhum momento fala que ele não pode nadar ou que é por conta da fruta. Até porque nem explicam da fruta, né? Não, ninguém fala nada. Ninguém Do fala- nada o menino estica. Exato, é só o menino que estica. Ele se afoga e vai parar ali na praia, né, digamos assim, da ilha. E aí os piratas encontram ele e falam, tipo, vamos roubar a roupa dele que deve servir pra alguma coisa. Ó, é maravilhoso ver o Luffy e o Zoro sendo resgatados por uma menininha. Sim, Desse tamaninho. Desse tamaninho eu digo em referência à mesa, tá? Não É. ao chão. exato. Desse tamaninho aqui. Com uma armadura. A armadura é maior que ela. Parece que ela tá usando só o capacete pelo formato. Meu, mas aquela armadura é muito boa, né? Porque a galera atira nela, faz tudo Nossa e Senhora. nada acontece. Achei excelente aquela armadura. E ela não faz ideia de que eles são piratas. E na hora que ela abre a primeira vez pra falar ali com os piratas, né? Que tipo, pra falar, o que vocês estão fazendo aqui e tudo mais. A hora que eu vi o cabelinho rosa, eu pensei, será que é a Bonnie? Eu pensei, é a Bonnie. Mas era Medaka. Era a Medaka. Por que eu pensei que era a Bonnie? Além do cabelo, ela falava assim, devolve meu pai, vocês salvaram meu pai. Ah! Nossa, mas aí você adiantou um tecaço, Ah, mano, eu tá ligado? sabia que, tipo assim, né, já faltava mais da metade da tripulação do Luffy. Eles estavam num Nossa. barquinho nada a ver. Eu falei, pode ser que eles tenham mudado a história e colocado uma personagem lá da frente pra trás, porque o Oda já provavelmente sabia que ele ia fazer a Bonnie. Ah, eu acho que quando isso daí saiu, ele nem fazia ideia que a Bonnie ou o Kuma ia existir. Ah, não sei. Enfim. E aí eles brigando e correndo e pulando no Luffy, e o Luffy cuspindo água, assim, ressuscitando. Excelente. Aham. Excelente mecânica que eles usaram pra trazer o moleque de volta à vida ali afogado, porque ele é feito de borracha, então pode pisar à vontade. Exato, não vai acontecer nada com ele. E ele ainda ressuscita, que é excelente, show de bola. O que eles poderiam ter feito é o Luffy mais inchadinho, entendeu? Porque tava cheio de água. Teria ficado mais legal. E aí vai apertando e ele vai emagrecendo, porque ele tá cuspindo toda a água. É que eu acho que é mais difícil de animar, daí eles pode resolveram, né? Inclusive, esse é um outro... Perdão. Inclusive, esse é um outro ponto, né? Tipo, do começo do anime que a gente tá acostumado pra esse OVA que a gente assistiu, é muito mais animado. É por causa Porque do no- prazo, né? É, pode ser. Porque no começo do One Piece tem muitas cenas que elas são estáticas. Sim. E, tipo, o personagem... Até hoje. É uma característica, talvez, né? Sim. Porque o personagem tá parado e a boca não mexe, mas tem a voz no fundo falando. E ali não. Ali, tipo, o tempo todo você vê eles falando, você vê acontecendo a cena, né? Tem coisas se movendo, tem coisas acontecendo, mas quando você tem um anime de lançamento semanal, você tem o prazo ali de, né, uma semana pra produzir o episódio. Se você tem um OVA pra produzir, Você pode... fala assim, ó, a gente precisa lançar ele nessa data, faz. Aí dá pra Aí fazer sai um tudo. negocinho um pouco mais bonito. Entendi. É por isso que o anime mesmo de One Piece, ele precisou de tanto tempo pra evoluir na animação dele e ficar mais bonito. Faz sentido. Mas a essência de todos os arcos de One Piece, todos os filmes de One Piece, qualquer história que você veja, ela tá presente Enfrentem o Pirata Ganzaki, que é eles chegam numa ilha, tem um vilão, alguém dá comida pro Luffy, ele derrota o vilão. Não é?
Basicamente Fala é aí. isso. É bem isso mesmo. Porque, tipo assim, o Luffy caiu ali, meio que assim, sem nem saber o que tava acontecendo, e ele precisava de comida. Foi resgatado pelo vô, acho que é vô, né? Da Medaka. Porque o pai dela tá trabalhando lá. Aí eles dão toda a comida que eles têm pra ele, mas o Luffy nem comeu, mano. Ele foi comer assim, ó, foi tomar sopinha, o Zoro quebrou o potinho dele. Tadinho. Aí que ele fica puto mesmo. Exato, aí ele fica Quebrar a puto cara de alguém. porque não tem comida, então bora enfrentar esse vilãozão aí pra conseguir mais comida. Eles adiantaram o arco de Wano em alguns anos, assim. Eles trouxeram lá da frente, assim, pra 1998. É? É quase isso. Porque ele chega lá, ele conhece uma vila de pessoas que tá passando fome, não tem nada pra comer, daí a menininha dá um negócio pra ele comer e fala, é tudo que eu tenho. Daí ele fica tipo, meu Deus do céu, vou lá amassar as caras pra você ter comida pra comer. Ah, entendi. Quando a gente chega no vilão Ganzaki, porque praticamente ele chega ali ele fala, eu vou lá e vou enfrentar todo mundo, a menininha vai atrás, aí quando ele chega ali, tipo, o cara já surge, né? E eu queria saber qual que é o problema do Ganzaki. Então, o meu ponto é, o Ganzaki, ele tem fruta Não, ou ele só tem uma armadura? ele tem uma armadura. É só isso? É. Então, Eu fui pesquisar pra ter seria certeza. muito louco se fosse uma fruta. A fruta do Siri. A fruta do... Ele não mano, é o Siri! Então, exatamente esse é o problema que eu tô comentando, porque, maluco, ele fez uma armadura completamente inspirada num Siri barra caranguejo. Quando alguém chama ele de Siri, ele fica puto. Fica. Eu não sou o Siri, é Ganzaki! Qual que é o problema? Seria a mesma coisa que alguém virar pro Shanks e falar, e aí, Ruivo? Daí ele fala, Ruivo é tua mãe, ô! Você é Ruivo. Não sei qual que era o problema dele, mas ele era bem problemático no fim das contas. Porque É. ele só tava ali escravizando a galera pra construírem um barco pra ele poder ser o rei dos piratas. Ele não lembra o Bug? Um pouco na personalidade dele, pouco sim. na aparência dele com a maquiagem, o verde em volta do olho. Pode ser. Pode ser que seja uma inspiração. Talvez, quem sabe. Mas é que assim, o Bug é muito mais da sorte, né, do que ele. O Ganzaki, ele só era mala. Uhum. Ele só queria escravizar a galera e matar os outros. Só que vai vendo. Beleza, Luffy e Zoro estão lá tancando todo mundo, o Zoro brigando, a menininha ajudando, e aí o Ganzaki consegue prender o Luffy. Achei super inteligente, inclusive, deveriam ter colocado isso no anime também, algum jeito de prender o Luffy naquele... Aquela gosma? É uma gosma aquilo ali? Acho que é. Né? Que ele consegue ficar preso e depois... Só que a hora que a Nami me aparece falando que ela tava do lado do Ganzaki, eu falei... O que fizeram com a minha Nami? A mesma coisa que ela fazia Mudaram no começo do anime. A personalidade dela... Não, mas no começo, mas depois que ela... Depois que o Luffy enfrentou o Arlong, ela parou de fazer isso. Mas isso é pré-Arlong, em teoria. É verdade, Porque eles né? ainda estão no barquinho. Faz sentido, faz sentido. Mas é não canon. É não que não. Tudo bem. Mas é que eu já tô acostumada com a Nami nova, entendeu? Eu já esqueci dessa Nami que... Essa Nami ainda é a Nami traidora. Tá. Não, tudo bem. Ainda é a Nami que não tinha se entregado aos chapéus de palha. É. Mas aí no começo, assim, ela falou assim, agora eu faço parte da tripulação deles, porque eles têm dinheiro e você não. Aí, tipo, E no final eles não tinham dinheiro nenhum. Não, mas a melhor parte é que isso tudo foi um plano dela. Depois aí eu porque fiquei a Nami é feliz. inteligente Eu fiquei no rolê, feliz de novo, porque assim, ela tava ainda do lado dos chapéus de palha. Que era só um plano pra eles poderem prender, pra daí ela conseguir roubar toda a grana deles. Ela só não sabia que o Luffy queria tancar o Ganzaki. Inclusive, gostaria de dizer que Ganzaki, todo mundo já supõe que ele é derrotado no final, né? Porque ele é o vilão do arco. Sim. Você supôs que ele tinha morrido no final? Ou você supôs, tipo, não tem corpo, não tem morte? Nunca é. Sempre não tem corpo, não tem morte. É que é não canon, né? Então ele nunca mais apareceu também? Vai que ele tá no último arco de One Piece. Ou será que apareceu? Apareceu? Ele aparece em uma cena do filme Red, que também não é canon, Tá. que é o filme da Uta. A hora que tá mostrando uma galera ao redor do mundo que também caiu no feitiço da música da Uta e também adormeceu, mostra um barco, uma galera bebendo, e aí numa mesa tem o Ganzaki sentado de costas, dá pra ver as patas de caranguejo pra trás e ele tomando uma cerveja. Caraca! E foi um filme produzido pelo Production ID, o mesmo estúdio. Então eles só colocaram ali Uma referência. Então eles só colocaram ali um easter eggzinho. Aham. Que demais! É maravilhoso. Muito bom isso. Eu pesquisando coisas assim sobre o OVA, né, pra ver ali, aí do nada eu achei essa imagem, daí eu falei, ué, que imagem é essa? Fizeram um remaster? Também fizeram um remaster, depois eu falo sobre isso. Falei, fizeram um remaster desse especial e eu não vi?
Aí eu cliquei e aí eu vi lá na legenda escrito Ganzaki em One Piece Film Red. Daí eu, mentira! Perdi! Então tudo bem, eu não conhecia ele quando eu assisti o filme, então não tinha nem como eu reparar na existência dele. Não, mas tudo bem, porque a gente vai reassistir. Quer dizer, você vai reassistir e eu vou assistir o filme Red. Então, assim, a gente vai pegar essa referência. Isso. Mas continuando aqui rapidinho na história. Continua essa história. Na hora que eles estão no barco e que o Luffy vai lutar contra o Ganzaki. Sei. E aí a Medaka, ela é toda, né? Vou me enfiar na frente de todo mundo, eu que vou derrotar esses piratas. Começa que a primeira hora que ela entende que o Luffy é um pirata, ela fica triste com ele e aí ela fica meio confusa, né? Porque, tipo assim... Porque ele é legal? Como assim um pirata é legal? Sendo que esse pirata, o outro pirata é ruim e sequestrou meu pai. Mas tudo bem. E aí ela se enfia na frente do Luffy, né? E a hora que corta e a hora que o Ganzaki corta a cabeça dela, é tipo assim, eu já sabia. Todo mundo sabia. É muito característico de anime que, tipo, ela Mano, abaixou. é uma armadura desse tamanho pra uma criança desse tamanho. É óbvio que ela abaixou a cabeça. Mas aí o Luffy, é tipo assim, é aquela típica cena do Luffy ficando puto com alguma coisa, né? E aí ele vê, e aí ele, tipo, não Não vou deixar barato. Não vou deixar barato. E aí ele dá um gomu-gomu... É um gomu diferente do que a gente tá acostumado. É um gomu diferente. É um gomu-gomu marreta, uma coisa É, assim. que ele enrola os braços assim, levanta e bate taca. girando. Como não? Nossa! Tipo, eu acho que ele já fez esse golpe em algum momento de One Piece. Mas Sim. o gomu-gomu marreta, eu acho que eu pelo menos nunca tinha ouvido falar ainda. É dublagem de fã, né? É. Eu não me lembro se ele usou, em qual ponto ele usou, Uhum. pra poder confirmar pra você. Tá. Mas acredito que sim, porque não me é estranho isso. Não me é estranho ele enrolando os braços e batendo alguém girando. Eu com certeza já vi isso em algum lugar. E, inclusive, no filme, ele é mais inteligente do que o Luffy no One Piece. Porque precisa ter história, né? Porque ele lembra que ele se estica e que ele consegue chegar no outro lugar só se esticando. Então, Diferente do anime que ele simplesmente fica tipo... ih, rapá, como que eu vou chegar lá mesmo? para pra considerar o seguinte. Toda a história desse OVA, Hum. que tem 24 minutos, se passa em uma tarde. Toda a história do arco de Dressrosa, que tem tantos episódios, Se passa em uma tarde. se passa em uma tarde. Oh. Então, assim, é o mesmo tempo de duração, só que desenvolvimentos diferentes. Entendi. Então, se você fizesse o Luffy ser inteligente igual ele, você não teria episódio, velho. Mas teve uma coisa que eu senti falta. O quê? O Zoro solano. Ele sola. Ele sola, mas ele não sola tanto, né? Porque não dá tanto foco pra ele solando, né? Eles não tinham, eu acho que, né? Eu acho que eles não tinham como fazer uma animação tão maneira assim pra uma solada do Zoro. Faz sentido. Tipo assim, não tinha por que eles investirem tanto tempo e orçamento num personagem que eles nem sabiam se ia se tornar realmente tão popular quanto ele é hoje. Exato. E no caso ele passa correndo assim com as espadas pro lado e sai um cortezinho pra trás e os caras caem. E aí eu fiquei tipo, maneiro, porque o Zoro eu realmente acredito que ele conseguiria fazer assim, mas pô, eu queria ver ele fazendo alguma coisa muito mais chamativa, mais da hora. Então, até dá a entender que ele vai fazer alguma coisa, porque ele já começa atacando com a técnica das 3 espadas, a espadona na boca, assim, tipo assim, de primeira. Aí você fala, vem uma soladona. Mas aí, tipo, ele meio que cortam, tipo, o Zoro tá solando aquela galera, vamos focar aqui no Luffy, que é quem é o principal mesmo. É. Tanto é que eles, tipo assim, tem ali a parte do Zoro e fica bem claro que, tipo, o Zoro é o imediato do Luffy, ele tá ali o tempo todo para proteger o Luffy. E que tem a Nami, que é, tipo, alguém da tripulação do Luffy ali, que, tipo, tem a ideia de roubar o dinheiro e tudo mais. Mas é um episódio, então, assim, não tem como falar muitos, né? Tipo, eles deram destaque ou não deram destaque, mas, assim, eles meio que, tipo, deixaram como personagens secundários mesmo. Não foi um negócio assim, tipo, vamos focar nesses 2 personagens aqui. Não. Foi uma história do Luffy e tem esses 2 aqui. Isso. Que é justo. Pra um episódio faz sentido. Um especial, sim, e que inclusive é muito divertido e a gente recomenda que vocês assistam. Pra quem conseguir aí achar algum lugar pra assistir oficialmente ou quiser clicar no link aí da descrição pra assistir, ele é realmente muito legal. Mas tem uma coisa que a gente esqueceu de falar. Fala. No começo, a abertura desse episódio é igualzinha à abertura do anime. Fama, riqueza, poder. Falando do God Roger e tudo mais. Eu falei, nossa, Tudo gente. bonitinho, igualzinho. A inspiração veio daí. Inclusive, tem muita trilha sonora que tocou durante esse episódio, que é a mesma da trilha sonora que é utilizada no anime até hoje. Sério? Eu reconheci várias músicas. Juro pra você. hora. Toca até o We Are no meio.
Na hora que eles estão derrotando, né? É, É velho. verdade, na hora que ele vai derrotar o Tocou a música da primeira abertura, velho. o Ganzaki, toca a música da primeira abertura. Provavelmente essas músicas não estavam presentes na primeira versão que foi lançada lá em 1998. Provavelmente não. Porque não sei se a gente assistiu a versão remasterizada ou a versão antiga. Olha, eu acho que foi a versão remasterizada, porque Eu realmente também. tá muito mais bonita a imagem, muito mais fluida do que provavelmente seria ali o de 1998. É, tem essa parte. Inclusive, eu falei que eu ia comentar sobre isso e acabei esquecendo de comentar, então eu vou falar agora. O remaster, ele foi lançado logo antes de sair o One Piece Film Red em alguns cinemas selecionados no Japão, como uma Olha! promo, porque era o mesmo estúdio. Ah, Aí eles fizeram o remaster, relançaram esse OVA de 1998 nos cinemas, a galera foi assistir e depois já One Piece Film Red. Ai, que legal! E o filme Red também saiu nos cinemas? Sim. Nossa! Inclusive, quem foi assistir o filme Red nos cinemas ganhou um bônus, ganhou um mangazinho de presente. Gente, a gente precisa ir morar no Japão, isso Precisa. sim. E pelo menos ir pro Japão, porque teve OVA e teve filme Red e presentinhos? Meu Deus, 10 de 10. Eu gostaria muito de ir morar no Japão. Vamos morar no Japão? Vamos morar no Japão? A gente precisa que vocês nos ajudem a ir morar no Japão, então. Aí ali no finalzinho, né, eles terminam derrotando o Ganzaki, a cidade, tipo, adorando eles e eles podendo levar, tipo, toda a comida que tinha no barco do Ganzaki, né, Já embora. que não tinha tesouro, Exato, bora levar a comida. era o que eles estavam procurando pra começo de conversa. Deu tudo certo. Não deu tudo Vamos lá. certo. Mas assim, você aposta quanto que até eles chegarem ali no meio do mar, o Luffy já vai ter comido tudo. Porque ele tava com um pedaço de carne na mão, né? É, dali eles têm que já trombar o Sop, né? Teoricamente, sim. Então, aí só depois que eles encontrariam o Sandy, não vai dar tempo deles chegarem até o Sandy com esse tanto de comida. Não vai. O Luffy vai comer tudo. Vai comer tudo. Agora, outra curiosidade sobre essa produção, sobre esse OVA. Apesar de ele não ter sido roteirizado, escrito pelo Oda, porque não? ele é uma história completamente diferente, como eu disse, Sim. separada, não foi ele que criou a história. Tá. O visual foi ele que fez. Por isso que Por tem isso- as características dos personagens como o Oda mesmo faz. Exatamente, acompanha todas ali. O visual deles é o mesmo ali que você pega do lançamento do anime. Então, realmente, tá tudo bonitinho. E, apesar de não ter sido o Oda que fez a história, quando ela foi lançada, ele gostou tanto da história que ele elogiou muito. E ele foi assistir várias exibições e ele ficava sentado no meio do público lá assistindo as pessoas assistirem o filme da E obra ninguém dele. fazia a menor ideia de quem era ele, né? Naquela época, talvez até fizesse. Ah, ok. Porque foi só um tempo depois que ele entrou pro anonimato, quando ele começou a receber ameaça de morte. Meu Deus. É, faz mais ou menos uns 10 anos a 15 anos que ele desapareceu. Lá no comecinho, quando começou a sair o One Piece, ele ainda dava as caras a público. Ah, então se a gente tentar procurar uma foto do Oda jovem, a gente acha. Tem, tá aqui ó. É fácil. Só jogar no Google, vai achar o Oda novinho. Só que hoje ele vai estar muito diferente. Quantos anos o Oda tem? Ah, uns 50, 54, sei lá. E quando ele aparece, mesmo Chutei. com a cabeçona de peixe, ele parece até que jovem. Se ele começou com uns 30, olha, dá tempo de eu virar mangaka ainda. Tá vendo, Victor? Que isso, vou começar a desenhar hoje. Literalmente. Olha só que coisa, vocês não fazem ideia do que vos espera nos próximos vídeos. Mas e aí, vocês já tinham assistido esse OVA One Piece Derrotem o Pirata Ganzaki de 1998, versão remasterizada, ou não, ou nem assistiram mesmo e só vieram ver esse vídeo? Deixa aí nos comentários. E se você ainda não viu o nosso último vídeo em que o Victor me apresenta alguns personagens da Ilha dos Homens Peixes, clica aqui do lado. Obrigado, beijo, tchau! É a Ilha dos Homens Peixes, mas não era nem um peixe, né?